Dona Helena Carvalho acreditava que seus anos de tranquilidade finalmente haviam chegado. Depois de décadas trabalhando como enfermeira e cuidando sozinha da filha, ela sonhava em desfrutar de sua casa em São Paulo com paz e alegria. Mas tudo se transformou em um verdadeiro drama quando sua filha Camila e o genro Rogério entregaram a ela um contrato exigindo que se tornasse empregada sem salário e ainda usasse a própria aposentadoria para bancar todos os gastos da Imprivario. Família. O que parecia apenas uma ajuda logo se transformou em uma teia de abusos e humilhações, agravada ainda mais quando a sogra dominadora Dona Margarida se mudou para dentro da casa. Como essa mãe e avó encontrou forças para enfrentar todos e reconquistar sua dignidade? Fique até o final para descobrir. Se este tipo de história te prende, já deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e comente sua opinião. Agora vamos mergulhar no início deste drama familiar. Dona Helena Carvalho sempre acreditou que sua vida teria um desfecho sereno. Depois de tantos anos dedicados à profissão de enfermeira, acordando antes do amanhecer para cuidar de pacientes e trabalhando em plantões que pareciam não ter fim, ela guardava o desejo simples de descansar em paz em sua casa no bairro em Antigo de São Paulo. A casa não era apenas um lugar físico, era um símbolo de tudo que ela havia conquistado com esforço, disciplina e renúncia. Construída em estilo colonial herdada de seus avós, possuía janelas largas que deixavam a luz da manhã entrar e um jardim que ela mesma havia cultivado ao longo de décadas. Para ela, cada tijolo daquela casa trazia a memória de noites sem sono, de lágrimas derramadas em silêncio e de sorrisos conquistados com sacrifício. O marido de Helena havia partido cedo demais. A solidão que veio depois foi preenchida pelo amor incondicional à filha Camila, a menina que ela criou sozinha. Helena se orgulhava de ter garantido educação, roupas e até algumas pequenas luxúrias para a filha mesmo, quando o salário de enfermeira mal parecia suficiente. Trabalhou dobrado para que Camila tivesse aulas de balé, livros de estudo e aniversários que não a fizessem sentir falta de nada. Nos momentos mais difíceis, quando a exaustão quase a dominava, bastava olhar para o sorriso da filha para renovar suas forças. Camila cresceu e se tornou uma mulher de aparência marcante, sempre atenta às roupas da moda e aos detalhes que pudessem reforçar sua imagem diante dos outros. Helena percebia a vaidade da filha, mas nunca a julgou, acreditando que cada pessoa deveria trilhar seu caminho. Aos 34 anos, Camila já não lembrava mais a menina doce que segurava a mão da mãe a caminho da escola. Tornou-se uma mulher firme e ambiciosa, determinada a manter uma imagem de sucesso, mesmo que por trás dessa imagem houvesse dívidas e escolhas questionáveis. Ao lado de Camila estava Rogério Almeida, seu marido. Helena nunca confiou inteiramente nele. Rogério tinha o sorriso fácil e o olhar de quem sempre buscava uma saída menos trabalhosa para os problemas. Trabalhava de forma irregular, sempre com projetos que nunca chegavam a lugar algum. Falava muito sobre oportunidades de negócios, mas pouco fazia de fato. Preferia passar horas no celular jogando ou navegando nas redes a realmente assumir responsabilidades concretas. Para Helena, ele era um homem que se apoiava na boa vontade dos outros, sobretudo na paciência de Camila e na dedicação da sogra. O casamento dos dois trouxe 2 crianças que se tornaram a alegria da vida de Helena. Pedro, com 8 anos, era um garoto curioso, sempre com o tablet nas mãos, mas também com uma ternura que transparecia em pequenos gestos. Ele adorava brincar no jardim da avó e fazia perguntas que mostravam sua inocência diante da dureza dos adultos. Já Luísa, com 6 anos, era delicada e alegre, gostava de inventar histórias com bonecas e seguia a avó pela casa pedindo biscoitos ou pedindo ajuda para alcançar prateleiras mais altas. Para Helena, os netos eram um presente inesperado, a prova viva de que, mesmo depois de tantos anos de dificuldades, a vida ainda podia lhe dar motivos para sorrir.
Por um tempo ter Camila Rogério e as crianças morando sob o mesmo teto pareceu natural. Helena acreditava que a proximidade reforçaria os laços de afeto e que todos poderiam compartilhar momentos valiosos. Imaginava domingos de almoço em família, tardes no jardim, com risadas infantis e noites tranquilas de conversa na varanda. A casa era grande o suficiente para todos. E para Helena nada seria mais reconfortante do que ver sua família unida dentro do lar que ela tanto protegeu ao longo da vida. No entanto, a convivência diária começou a mostrar fissuras que Helena não quis ver de imediato. Rogério se tornava cada vez mais confortável na posição de hóspede permanente. Passava as manhãs de pijama reclamando do café ou da falta de silêncio para suas supostas reuniões online. Camila, por sua vez, parecia mais distante da mãe envolvida em compromissos sociais e em uma rotina de consumo que não combinava com as limitações financeiras da casa. As crianças sem culpa já viam a avó como a pessoa que sempre estaria ali para preparar lanches, arrumar brinquedos e resolver pequenos problemas. Foi nesse cenário que surgiu uma figura que ampliaria a tensão dentro do lar. Dona Margarida Almeida, mãe de Rogério, uma mulher acostumada a impor suas vontades, decidiu mudar-se para a casa. Alegava solidão depois da morte do marido e garantia que seria apenas por um tempo. Helena, educada e cordial, abriu a porta. Mas em pouco tempo percebeu que Dona Margarida trazia consigo não apenas malas, mas também uma postura de comando. Desde o primeiro café da manhã, passou a reclamar do cardápio das cortinas e até da temperatura da água. Chamava Helena de forma ríspida, como se ela fosse uma funcionária da casa e não a proprietária. Ainda assim, Helena tentava manter a calma. Pensava que tudo aquilo era passageiro, que a convivência exigia paciência e que no fundo todos ainda eram família. A esperança de que as coisas poderiam melhorar fazia com que ela silenciosamente suportasse pequenos incômodos. Contudo, havia algo no olhar de Camila que a preocupava. A filha parecia cada vez mais distante e mais fria, como se a gratidão de outrora tivesse se transformado em cobrança. Com o passar dos meses, Helena começou a sentir um peso invisível. A casa que antes era refúgio passou a se parecer mais com um espaço tomado por vozes que não eram as suas. Os móveis antes organizados com cuidado agora eram cobertos por objetos eletrônicos de Rogério. O jardim outrora cultivado com amor estava descuidado, pois ninguém além dela se importava. E o quarto que sempre foi seu porto seguro havia sido tomado, deixando a ela apenas um espaço apertado no sótão. Mesmo diante de tantos sinais de alerta, Helena se agarrava à ideia de que ainda era possível restaurar a harmonia. Era sua casa, era sua família, e por isso ela acreditava que bastava um pouco de paciência para que tudo se encaixasse novamente. Porém, ela não imaginava que em breve a paciência seria colocada à prova de forma brutal. A confiança que ainda guardava em sua filha estava prestes a ser quebrada de maneira irreversível. Pois certo dia, em uma tarde aparentemente comum, Camila entrou na sala com um olhar diferente, trazendo nas mãos uma pasta repleta de papéis. Helena sentiu um aperto no peito sem saber explicar. O silêncio que se formou na sala foi cortado por uma frase que mudaria tudo. E foi assim que a verdadeira face desse drama começou a se revelar, preparando o terreno para o momento em que um simples contrato transformaria o lar de Dona Helena em palco de exploração e conflito. Naquela tarde, quando Camila entrou na sala com a pasta de documentos, Dona Helena ainda acreditava que poderia haver uma surpresa boa. Talvez fosse um presente inesperado, um plano de viagem em família, ou até uma notícia de que a filha finalmente havia conquistado uma estabilidade financeira. Porém, o olhar frio de Camila não deixava espaço para ilusões. Ao se sentar diante da mãe, ela colocou os papéis sobre a mesa com a mesma firmeza de quem apresenta um processo judicial. Helena sentiu o coração acelerar. Por um instante pensou que estivesse sendo acusada de algo que não havia feito. Mas quando abriu a primeira folha percebeu que não se tratava de um processo externo,
e sim de algo ainda mais cruel. Era um contrato elaborado pela própria filha. O documento listava linha por linha as responsabilidades que Helena deveria assumir dentro da casa. Acordar às 6 da manhã para preparar o café, arrumar os uniformes das crianças, levar Pedro e Luísa até o ponto de ônibus, retornar para iniciar a faxina geral da casa, às 9 lavar roupas, às 10 preparar o almoço. O cronograma avançava hora após hora, sem espaço para descanso até quase a meia-noite, quando estava anotada a obrigação de passar as roupas de todos para o dia seguinte. Helena leu cada ponto com os olhos marejados. A cada frase parecia que sua própria vida estava sendo apagada e reescrita como a de uma empregada sem salário. Ao final da lista havia uma cláusula que a deixou sem ar. Além das tarefas, ela deveria usar sua aposentadoria para cobrir todas as despesas da casa. A justificativa era simples e cruel. Segundo Camila e Rogério, ela já não trabalhava, logo tinha a obrigação de contribuir com o que pudesse. Rogério, que até então observava encostado no batente da porta, sorriu de forma irônica e acrescentou: "É justo, dona Helena. A senhora não tem mais responsabilidades de trabalho. Nós é que carregamos o peso do dia a dia. Nada mais natural que a senhora cuide da casa e use sua aposentadoria para garantir o futuro da família." Helena arregalou os olhos sem acreditar no que ouvia. Lembrou-se dos anos em que fez plantões dobrados para pagar as aulas de balé de Camila. Recordou as noites em claro segurando a filha febril nos braços ou trabalhando até a exaustão para que nunca faltasse comida na mesa. Agora essa mesma filha lhe apresentava um papel que a reduzia a uma serva. Camila, com a voz fria, continuou: "Mãe, pense bem. O contrato não é uma imposição cruel, é apenas uma forma de organizar a casa. Se a senhora não aceitar, saiba que Rogério já conversou com um advogado. Vivemos aqui há mais de 2 anos. Temos direitos legais de permanecer. Se a senhora não concordar, pode até perder a casa." A ameaça atingiu Helena como um golpe. A casa era dela e estava em seu nome, conquistada após décadas de luta. E agora, ou ela aceitava ser explorada, ou corria o risco de ser expulsa do próprio lar. Com as mãos trêmulas, Helena tentou argumentar: "Camila, filha, por que eu? Por que não dividimos as responsabilidades?" Mas Rogério foi rápido em responder: "Porque nós trabalhamos, estudamos, temos compromissos reais. A senhora só recebe uma aposentadoria. Não é produtiva." As palavras ecoaram como facadas. Não produtiva. Toda a vida de Helena havia sido de produção, de cuidado, de sacrifício. E agora, aos olhos do genro, não passava de peso morto. Enquanto isso, Pedro, distraído com o tablet, levantou a cabeça e disse inocentemente: "Vovó faz um lanche para mim, estou com fome." Helena sentiu o coração se apertar. Até mesmo o neto a enxergava como a responsável por servir. Não por amor, mas por função. Camila pintava as unhas calmamente enquanto reforçava a chantagem. "Mãe, não se engane. A senhora tem poucas opções. Está velha, vive de aposentadoria. Aqui ainda tem teto, comida, companhia dos netos. Fora daqui teria apenas solidão e um apartamento pequeno. Aceite. É melhor para todos." Naquele instante, Helena olhou ao redor da sala. Era a mesma sala onde já havia comemorado aniversários, onde já ouvira risadas da filha ainda menina, onde já recebera vizinhos para o café. Agora era cenário de uma humilhação silenciosa. O contrato sobre a mesa era a prova de que sua bondade havia sido confundida com fraqueza. Ela subiu para o sótão com o coração pesado. O quarto pequeno, que mais parecia um depósito, havia sido preparado por Camila e Rogério, como se já soubessem que a mãe aceitaria sua nova posição. A cama estreita, o armário quebrado, a janela, que mal deixava o ar entrar. Helena se deitou sem conseguir dormir, abraçada a uma foto antiga de Camila ainda criança.
Naquela imagem, a filha sorria abraçada à mãe em frente à mesma casa. Helena se perguntava quando a menina doce havia se transformado naquela mulher implacável. Ao amanhecer, a nova rotina começou a se impor. Helena desceu para preparar o café. Camila, de pijama de seda, mexia no celular. Rogério bebia café como se estivesse em um hotel. Sem olhar para a sogra, Camila empurrou mais uma lista de compras sobre a mesa. Café importado, frutas caras, cereais orgânicos, carne especial, vitaminas para as crianças e o pó de proteína que Rogério tanto exigia. O total era exorbitante, quase um quarto da aposentadoria de Helena. Com a voz fraca, ela disse que não tinha como pagar. Camila suspirou como se falasse com uma criança. Mãe, não seja egoísta. A senhora também come aqui. O mínimo que pode fazer é assumir os custos básicos. E assim, pouco a pouco, cada pedaço de independência de Helena foi se desfazendo. Ela não podia mais decidir o que comprar. Não podia mais organizar seus dias. Não podia mais descansar sem culpa. O contrato, ainda que não tivesse assinatura formal, já funcionava como sentença. Ao longo dos dias seguintes, a situação apenas se agravou. Helena foi obrigada a abdicar do tempo no jardim de seus livros, de seus momentos de descanso. Cada passo era vigiado por Camila, que apontava falhas. Cada atitude era ridicularizada por Rogério, que a tratava como inútil. Até mesmo as crianças eram usadas como argumento. Vovó tem que fazer. Vovó é quem resolve. No íntimo, Helena sentia que estava desaparecendo dentro da própria casa. O lar, que um dia foi símbolo de conquistas, agora era prisão. E a cada noite, ao se deitar no sótão abafado, uma pergunta ecoava em sua mente. Até quando suportaria viver daquela maneira? E foi exatamente essa pergunta que a levaria ao próximo passo, quando a resistência, ainda tímida, começaria a se acender dentro dela. Os dias que se seguiram ao contrato foram apenas o início de um ciclo sufocante que parecia não ter fim. Dona Helena Carvalho passou a viver em função de ordens, listas e exigências. A cada manhã, quando o relógio marcava 6 horas, ela já estava de pé preparando o café, enquanto os outros ainda dormiam. A cozinha, que antes era lugar de prazer e aconchego, transformou-se em espaço de trabalho compulsório. O aroma do café fresco já não trazia conforto, mas sim a lembrança amarga de que sua liberdade havia sido arrancada. Camila, sempre impecável em seus pijamas de seda e com o celular em mãos, mal levantava os olhos para agradecer. Rogério, em contrapartida, sentava-se à mesa com ares de patrão, exigindo torradas crocantes, café forte e silêncio absoluto durante suas supostas reuniões. Helena o observava em silêncio, como o genro se apropriava do espaço da casa com uma naturalidade que a feria profundamente. O que começou como uma lista de tarefas logo se transformou em uma série interminável de obrigações. Camila passava bilhetes diários, sempre com novas demandas. O almoço deveria ser servido antes do meio-dia, as roupas precisavam estar impecavelmente passadas e as camas arrumadas com a perfeição de um hotel. Cada pequeno detalhe era fiscalizado com olhares críticos e comentários condescendentes. Não bastasse o peso físico, havia também o peso financeiro. Todas as semanas Helena recebia novas listas de compras. Frutas importadas, carnes caras, produtos sem glúten, vitaminas para as crianças e suplementos para Rogério. O valor das compras chegava facilmente a R$ 200 ou mais, drenando sua aposentadoria em questão de dias. Quando ela ousava mencionar que o dinheiro não era suficiente, Camila suspirava de forma teatral. Mãe, não seja dramática, a senhora também se alimenta. Não é justo que nós arcamos com tudo sozinhos. Era como se a filha tivesse esquecido completamente que era a mãe quem bancava cada centavo. A injustiça corroía o coração de Helena, mas ela permanecia em silêncio, tentando se convencer de que estava apenas ajudando a família. No fundo, porém, sabia que aquilo não era ajuda, mas exploração. Com o passar das semanas, novas restrições surgiram. Camila decidiu que os domingos deveriam ser reservados para a família nuclear. Isso significava que Helena deveria sair de casa nesses dias.
Vá à missa, visite alguma amiga, dê uma volta no parque, dizia a filha com naturalidade. Mas não fique aqui. Precisamos de privacidade. Helena se lembrava com tristeza de como os domingos eram dias de alegria com Pedro e Luísa. Cozinhavam juntos, assistiam a filmes, brincavam no jardim. Agora até mesmo esse espaço de afeto lhe era arrancado. Enquanto isso, Rogério se mostrava cada vez mais abusado. Deixava pratos sujos sobre a mesa, roupas espalhadas pela sala e sempre esperava que fosse Helena quem recolhesse tudo. Quando ela hesitava, ele levantava a voz. Se não pode fazer coisas simples, então para que serve? Helena engolia as palavras de revolta, sentindo-se diminuída em sua própria casa. As crianças, sem perceber a gravidade da situação, passaram a reproduzir o mesmo padrão. Vovó quer o lanche agora. Vovó arruma meu quarto. Vovó lava meu uniforme. Para eles, a avó já não era a figura amorosa que os mimava por carinho, mas sim a pessoa encarregada de servir. Cada pedido inocente se tornava mais um peso sobre os ombros de Helena. E então, como se a vida não fosse suficientemente dura, Dona Margarida ampliou ainda mais o sofrimento. Instalou-se no quarto principal, exigindo cortinas novas, dieta especial e silêncio absoluto para suas manhãs de leitura. Tratava Helena como empregada pessoal, pedindo ovos mexidos sem óleo, pão integral, torrado no ponto certo, e café fraco, como se estivesse em um hotel de luxo. Rogério a apoiava em tudo, reforçando que era dever de Helena garantir o bem-estar da sogra. Helena se via cada vez mais aprisionada. O sótão abafado era seu refúgio solitário, mas até ali ela não conseguia descansar. As conversas da família ecoavam pela casa, sempre cheias de críticas e exigências. Era como se ela tivesse perdido o direito de ser dona de si mesma. Em um fim de semana, Camila e Rogério anunciaram que iriam passar 2 dias em um hotel. Justificaram dizendo que precisavam de tempo para o casal. Helena deveria cuidar das crianças da casa e ainda preparar tudo para quando eles voltassem. A avó obedeceu, mas o peso foi insuportável. Pedro derramou suco no tapete, Luísa chorou por não ter os biscoitos que a mãe prometera, e Helena gastou o pouco que lhe restava em produtos de limpeza. Quando Camila retornou, em vez de agradecer, criticou a avó por não ter enchido a geladeira de frutas frescas. Naquele momento, algo dentro de Helena se quebrou. A dor já não era apenas física, mas também moral. Ela se perguntava em silêncio como podia a filha, por quem sacrificou tudo, tratá-la com tamanha frieza. As noites no sótão se tornaram longas e pesadas. Helena passava horas olhando para o teto, recordando as memórias de uma vida inteira dedicada à família. Lembrava-se das vezes em que Camila, ainda menina, corria para o colo da mãe chorando. Lembrava-se dos conselhos que dava, das festas que organizava, dos sonhos que ajudava a construir. Agora aquela mesma filha a enxergava apenas como uma empregada descartável. Apesar do sofrimento, uma pequena chama de resistência começou a nascer dentro dela. Cada humilhação, cada lista de compras, cada crítica injusta servia como combustível para algo maior. Helena ainda não sabia como, mas sentia que não poderia continuar vivendo daquela maneira. E foi justamente essa faísca de revolta silenciosa que abriria caminho para uma mudança inesperada. Uma mudança que começaria com uma decisão simples, mas corajosa. Pois quando o peso da exploração parecia insuportável, Helena tomou uma atitude que ninguém poderia imaginar. Naquela manhã, o sol mal havia surgido quando Dona Helena acordou com uma sensação estranha. Não era apenas o cansaço acumulado dos dias de trabalho forçado, nem a dor nas costas provocada pelo colchão fino do sótão. Havia algo diferente, como se uma voz silenciosa ecoasse dentro dela. A cada passo que dava pela casa, sentia a ausência de dignidade pesar mais do que qualquer balde de água ou pilha de roupas. Enquanto preparava o café, observou Dona Margarida já sentada à mesa com seu robe de seda e olhar de superioridade. A sogra de Camila folheava uma revista
e ditava suas exigências sem sequer levantar os olhos. 2 ovos mexidos, sem óleo, pão integral torrado levemente e café fraco quase como chá. Rogério surgiu logo depois ajeitando a gravata e reforçou a ordem. Mãe, não se esqueça de comprar as frutas que Dona Margarida precisa. Use sua aposentadoria. É para o bem da casa. Helena respirou fundo. Sentiu um nó na garganta, mas desta vez não respondeu de imediato. O silêncio prolongado fez Rogério erguer os olhos impaciente. Helena sabia que qualquer palavra naquele momento poderia ser usada contra ela. Ainda assim, reuniu coragem e disse baixinho que já não tinha dinheiro. Gastara quase tudo em compras e produtos de limpeza no fim de semana em que cuidara sozinha dos netos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Margarida fechou a revista com força e a encarou como se tivesse cometido um crime. Rogério balançou a cabeça em desaprovação, e então Camila apareceu com seus pijamas elegantes e o celular na mão. Olhou para a mãe com frieza e disse: "É impressionante como a senhora sempre exagera sobre dinheiro. Quanto custa um café da manhã?" R$ 10. 15. Não venha me dizer que não tem. As palavras feriram como lâminas. Helena engoliu em seco, mas dentro dela algo começou a mudar. Naquele instante compreendeu que não adiantava ceder mais. Quanto mais cedia, mais exigências surgiam. Sua vida havia se tornado uma prisão invisível e ela precisava encontrar uma saída. Naquela mesma manhã, em vez de ir direto ao mercado, Helena tomou outro caminho. Com passos firmes, mesmo que o coração batesse acelerado, caminhou até uma rua próxima onde vira a placa de um escritório de advocacia. O letreiro dizia Renato Silva Advogado. Lembrava vagamente de ter lido algo sobre ele em um jornal local, um profissional conhecido por defender causas sociais. Ao entrar no escritório, foi recebida por uma secretária jovem e atenciosa. "Posso ajudar?" Helena respirou fundo e respondeu: "Sim. Preciso de uma consulta urgente. É uma emergência." Poucos minutos depois estava sentada diante do advogado. Dr. Renato Silva era um homem de meia idade com olhar firme e barba grisalha bem aparada e uma calma que transmitia confiança. Helena, nervosa, contou tudo de uma vez. Falou sobre o contrato absurdo que Camila lhe havia apresentado, sobre as listas de tarefas, sobre o uso da aposentadoria, sobre as humilhações e sobre a presença sufocante de Dona Margarida. Suas palavras saíam como um desabafo acumulado por meses, quase como um grito preso. Quando terminou, as lágrimas escorriam por seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém realmente a ouvia. O advogado ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada detalhe. Então respondeu com firmeza: "Dona Helena, o que a senhora descreveu não é apenas uma situação de desrespeito. É um caso claro de exploração do idoso. Eles não têm nenhum direito legal de impor tais condições. A casa é sua. A aposentadoria é sua. Eles não podem obrigá-la a pagar despesas ou a trabalhar sem remuneração." Helena arregalou os olhos. Durante meses duvidara de si mesma. Achava que talvez estivesse exagerando, que talvez fosse natural a família dividir responsabilidades de forma desigual. Agora ouvia de um especialista que sua dor era legítima. O advogado explicou que poderia redigir notificações formais. Camila e Rogério seriam obrigados a pagar aluguel no valor de mercado se quisessem continuar morando na casa, além de arcar com metade das despesas. Já Dona Margarida deveria deixar o imóvel em até 48 horas por não ter qualquer acordo de convivência. Caso resistissem, seria possível abrir um processo judicial e até mesmo acusá-los formalmente de exploração financeira e emocional. As palavras de Renato trouxeram um alívio que Helena não sentia há muito tempo. Pela primeira vez, ela vislumbrava a possibilidade de recuperar o controle sobre sua vida. Ainda assim, o medo não desaparecia.
Pensava nos olhares furiosos de Camila e Rogério, nas lágrimas manipuladoras da filha, nas ameaças de perder os netos. Mesmo assim, decidiu seguir em frente. Assinou a autorização para que as notificações fossem redigidas. Saiu do escritório com os papéis em mãos, sentindo-se diferente. Não era apenas medo que a fazia tremer, mas também a sensação de estar finalmente se levantando contra a opressão. Ao voltar para casa, encontrou a família reunida na sala. Rogério falava ao telefone, Camila pintava as unhas e Dona Margarida observava as cortinas reclamando da cor. Helena caminhou até a mesa de centro e colocou os documentos sobre ela. Precisamos conversar. O silêncio que tomou conta da sala foi imediato. Camila ergueu os olhos confusa. Rogério encerrou a ligação às pressas. Dona Margarida cruzou os braços com expressão de desdém. Helena respirou fundo e, com a voz mais firme do que imaginava possuir, anunciou: "Fui a um advogado. Estes são documentos legais. A partir de agora, se quiserem permanecer nesta casa, pagarão aluguel e dividirão as despesas. E Dona Margarida deverá sair em 2 dias. Esta é a minha casa. E daqui em diante, as minhas regras serão respeitadas." As reações foram imediatas. Camila arregalou os olhos, as lágrimas surgindo rapidamente, tentando apelar para a emoção. Rogério levantou-se furioso, dizendo que tinham direitos de inquilinos. Dona Margarida exclamou em tom de ofensa, como se tivesse sido insultada. Helena permaneceu de pé, sentindo uma força que nunca imaginou ainda existir dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, sua voz não tremia. Ela não pedia mais permissão. Estava ditando os termos, mas a batalha estava apenas começando. O que viria a seguir colocaria mãe e filha em lados opostos de uma guerra emocional e legal. E o peso de cada decisão iria repercutir em toda a casa, principalmente nas vidas inocentes de Pedro e Luísa. O silêncio após a declaração de Dona Helena parecia pesar mais do que qualquer palavra. As notificações legais estavam sobre a mesa como pedras que ninguém ousava tocar. Camila foi a primeira a reagir. Os olhos marejados brilharam com lágrimas prontas a cair, e sua voz saiu trêmula, quase infantil. "Mãe, como pode fazer isso conosco? Somos sua família. Sempre estivemos ao seu lado. A senhora vai mesmo nos tratar como estranhos?" Helena respirou fundo. A voz da filha poderia comover qualquer um, mas ela já aprendera que por trás de cada lágrima havia uma tentativa de manipulação. Camila não falava como filha arrependida, mas como alguém que tentava se livrar de responsabilidades. Rogério, em contrapartida, reagiu com fúria. Bateu a mão na mesa, fazendo os papéis tremerem. "Isso é um absurdo. Estamos aqui há mais de 2 anos. Temos direitos de inquilinos. Nenhum juiz vai permitir que a senhora nos expulse assim." A expressão em seu rosto era de ódio, mas também de insegurança. Helena percebeu que a menção ao advogado havia abalado sua confiança. Dona Margarida, sentada com o queixo erguido, lançou um olhar de desprezo. Eu nunca vi tamanho desrespeito. Tratar uma convidada como se fosse intrusa. Eu sou mãe de família. A senhora devia se envergonhar. Mas Helena não se deixou abalar. Ergueu o olhar e respondeu com calma. Dona Margarida, a senhora entrou nesta casa sem meu consentimento e exigiu o que não lhe pertence. Não é mais bem-vinda aqui. Camila levantou-se de súbito, segurando os papéis com as mãos trêmulas. Isso não é justo. A senhora não pode nos colocar contra a parede desse jeito. Pense em Pedro e Luísa. Eles precisam da avó, precisam de estabilidade. Se nos expulsar, vai traumatizar a Luz. As palavras cortaram o coração de Helena. Pensar nos netos era sua fraqueza. Ela os amava com todas as forças, mas percebeu que a filha usava justamente esse amor como arma. Rogério avançou um passo, a voz carregada de ameaça. A senhora pode ter um advogado, mas nós também podemos arranjar um. E se insistir, vamos levar isso para a justiça. Quer mesmo ver seu nome nos tribunais, Dona Helena?
Quer que os vizinhos comentem que expulsou a própria filha, Helena manteve a postura ereta. A cada ataque sentia-se mais firme. Vocês podem procurar advogados, podem gritar, podem chorar, mas não podem tirar de mim o que conquistei com uma vida inteira de trabalho. Esta casa é minha, e a dignidade também é. Camila caiu no sofá cobrindo o rosto com as mãos. Chorava alto como se fosse a vítima de uma injustiça irreparável. Helena sentiu vontade de correr até ela e abraçá-la como fizera tantas vezes no passado, mas conteve-se. Sabia que aquele choro não era de dor verdadeira, mas de resistência diante de uma verdade incômoda. Nesse momento, Pedro e Luísa entraram correndo pela porta trazendo mochilas da escola. O riso inocente dos netos quebrou o clima pesado. Vovó adivinha o que aconteceu na aula, disse Luísa, abraçando a avó. Helena se abaixou para abraçá-la, sentindo o calor puro do carinho da menina. Camila limpou as lágrimas e forçou um sorriso para as crianças. Filhos, subam para fazer a lição. Depois conversamos. Os dois obedeceram, mas não sem antes olhar para a avó com olhos preocupados. Helena percebeu que mesmo os pequenos já sentiam a tensão do lar. Assim que ficaram a sós novamente, Rogério retomou a ofensiva. A senhora vai se arrepender. Está destruindo a própria família. Helena olhou fixamente para ele. Família não é exploração. Família não é abuso. Se vocês querem permanecer aqui, terão que mudar. Caso contrário, a porta está aberta. O tom firme da avó fez com que por alguns instantes o silêncio dominasse a sala. Era como se cada palavra tivesse caído como um martelo impossível de ser ignorada. Camila respirava com dificuldade dividida entre a raiva e a culpa. Rogério cerrava os punhos incapaz de admitir derrota. E Dona Margarida, outrora altiva, parecia pela primeira vez desconfortável. Helena, porém, não comemorou. Sabia que aquele era apenas o início de uma longa guerra e que os próximos dias seriam marcados por chantagens, gritos e lágrimas. Mas dentro dela uma chama crescia. A chama de quem finalmente decidiu dizer não. Se você estivesse no lugar de Dona Helena, teria coragem de enfrentar a própria família para defender sua dignidade. Se concorda com a posição dela, deixe um comentário com o número 7. Se acha que Camila e Rogério têm alguma razão, mesmo que mínima, deixe um like neste vídeo. Quero saber o que você pensa. E enquanto cada membro da casa assimilava a nova realidade, a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. O verdadeiro confronto ainda estava apenas começando. Os dias que seguiram ao confronto na sala transformaram a atmosfera da casa. O silêncio nunca era pleno, mas carregado de tensão. Camila passava horas trancada no quarto, chorando em alguns momentos e em outros digitando mensagens furiosas no celular. Rogério caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado, falando ao telefone em tom agressivo, como se estivesse sempre pronto para provar que tinha razão. Dona Margarida mantinha seu ar de superioridade, mas seus olhares denunciavam a insegurança crescente diante da possibilidade real de ser expulsa. Helena, por sua vez, sentia algo novo florescer dentro de si. Pela primeira vez em anos, caminhava pela casa com passos firmes. Não precisava mais esconder-se no sótão como uma hóspede indesejada. Passava pela sala, pela cozinha, pelo jardim e se lembrava que cada canto daquele lugar era fruto de seu esforço. Podia sentir o peso da batalha ainda por vir, mas também a leveza de ter finalmente erguido uma barreira contra os abusos. Na manhã seguinte ao confronto, Rogério deixou uma pilha de roupas sobre a mesa da cozinha. Apontou uma camisa e disse de maneira seca: "Está mal passada, faça de novo." Helena olhou para a peça, depois para o genro. Sentiu a raiva subir, mas não a demonstrou. Com calma respondeu: "Se quiser suas roupas perfeitas, pode levá-las à lavanderia. A partir de agora, só cuidarei do que for meu." O silêncio que se seguiu foi tão intenso que Rogério pareceu não acreditar. Acostumado a ver a sogra se submeter, ficou sem reação.
Pegou a camisa de volta e saiu resmungando. Helena permaneceu na cozinha sentindo uma estranha mistura de medo e alívio. Era um pequeno gesto, mas um gesto que marcava o início de uma nova postura. Camila tentou outro caminho. Naquela noite apareceu no sótão com os olhos vermelhos e a voz doce. Mãe, não faça isso conosco. Não temos como pagar o aluguel que o advogado está pedindo. Vamos acabar na rua. Helena, sentada na beira da cama, respirou fundo antes de responder. Você sempre teve dinheiro para roupas caras, restaurantes e viagens, mas nunca teve para contribuir com esta casa. Não é justo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Ela tentou se aproximar, mas Helena permaneceu firme. Pela primeira vez não estendeu os braços para consolar a filha. Aprendeu que aquele choro era um recurso usado sempre que precisava escapar de responsabilidades. A recusa em abraçar naquele momento não era falta de amor, mas um ato de proteção de si mesma. Dona Margarida também diminuiu o tom das exigências. Antes exigia ovos mexidos de manhã e frutas frescas todos os dias. Agora limitava-se a pequenos comentários, evitando o confronto direto. Percebia que o prazo de 48 horas era real e que poderia ser obrigada a sair a qualquer momento. Helena, embora ainda se sentisse pressionada pela presença da sogra, experimentava pela primeira vez o gosto de impor limites. Pouco a pouco ela começou a recuperar espaços que lhe pertenciam. Voltou ao jardim que estava abandonado havia meses. Retirou as ervas daninhas, aparou os galhos, regou as flores. Ao ver um botão de rosa abrir, sentiu um orgulho profundo. Era como se aquele pequeno gesto simbolizasse o renascimento de sua própria vida. As noites também mudaram. No sótão ainda fazia calor, mas Helena já não se deitava como prisioneira. Sentia-se como alguém que havia recuperado parte da própria voz. Passava longos minutos olhando para a fotografia antiga de Camila criança, mas agora sem lágrimas nos olhos. Em vez de perguntar se havia errado na criação da filha, dizia a si mesma que ninguém merece ser humilhado mesmo por aqueles que ama. A cada dia consolidava as fronteiras que havia traçado. Não limpava mais os pratos que Rogério deixava espalhados de propósito. Não atendia de imediato a cada chamado das crianças, ensinando que até mesmo o amor de uma avó precisava de respeito. Quando Camila levantava a voz, Helena respondia com calma, sem se exaltar, mas sem recuar. Era uma firmeza silenciosa que aos poucos fazia os outros perceberem que já não tinham o mesmo poder sobre ela. Essa mudança não passou despercebida pelas crianças. Pedro começou a observar a avó com mais atenção, percebendo que havia algo de diferente. Um dia, ao vê-la regando as plantas, perguntou: Vovó, por que você não faz mais tudo o que a mamãe pede? Helena sorriu e respondeu com carinho: Porque amar não significa obedecer a ordens injustas. Quero que você aprenda isso também. O menino assentiu em silêncio, como se guardasse a lição no coração. O clima dentro da casa se tornou insuportável para os outros adultos. Rogério falava cada vez mais alto ao telefone, mas sua autoridade esvaziava. Camila alternava entre frieza e súplicas, como se não soubesse mais qual estratégia usar. Dona Margarida começou a arrumar discretamente suas malas, ainda que reclamasse alto, dizendo que sairia por vontade própria. Helena sabia que ainda enfrentaria resistência, mas pela primeira vez se via em pé de igualdade. Não era mais a empregada invisível. Era a dona da casa, a mulher que carregava em si a força de uma vida inteira. E quando se sentou novamente diante do advogado Renato Silva para relatar os últimos acontecimentos, ouviu dele palavras que reforçaram sua convicção. A senhora está fazendo o certo. Eles podem tentar manipular, mas a lei está do seu lado. Continue firme. Ao sair do escritório, o vento leve da rua parecia diferente. Pela primeira vez em muito tempo, Helena respirava fundo, sem sentir um peso esmagador sobre o peito. O mundo ainda lhe apresentava desafios, mas agora ela acreditava que podia vencê-los.
E naquela mesma noite, enquanto caminhava pelo corredor da casa, ouviu Rogério resmungar do quarto reclamando de falta de dinheiro e de oportunidades. Helena passou adiante sem responder. Entrou em seu quarto improvisado no sótão e fechou a porta. Sorriu ao perceber que o medo já não a controlava como antes, pois sabia que o próximo embate não demoraria a acontecer. E dessa vez estaria pronta para enfrentá-lo de frente. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio tenso quebrado apenas por discussões rápidas e olhares carregados. As notificações legais não eram apenas papéis sobre a mesa. Eram como um relógio marcando uma contagem regressiva. A cada manhã, Helena lembrava a todos que o prazo estava em curso. Restavam 29 dias, depois 28, depois 27. Cada número caía como um golpe, tornando impossível ignorar a realidade. Rogério foi o primeiro a reagir. Passava horas trancado no quarto falando ao telefone em voz alta. Dizia que havia consultado advogados, que tinha direitos, que não sairia dali facilmente. Mas o tom exaltado escondia a insegurança. Helena sabia que ele não tinha condições financeiras para contratar uma defesa real. Era apenas teatro para manter o controle. Camila, por outro lado, oscilava entre dois extremos. Havia dias em que a filha implorava: "Mãe, não nos expulse. Pense nas crianças. Não temos para onde ir." Em outros adotava um tom frio e acusador: "A senhora é cruel. Está destruindo sua própria família." Helena ouvia em silêncio. Já não caía na armadilha das lágrimas nem se deixava intimidar pelas acusações. As crianças inocentes começaram a sentir a mudança. Pedro perguntou certa noite: "Vovó, por que a mamãe chora tanto?" Helena o abraçou e respondeu com ternura: "Porque às vezes os adultos tomam decisões difíceis. Mas lembre-se, meu amor, amar não é machucar." Pedro assentiu, mas o olhar confuso denunciava que ele ainda não compreendia. Dona Margarida, percebendo que o prazo de 48 horas era real, finalmente começou a preparar suas malas. Andava pela casa reclamando em voz alta: "Isto é uma vergonha. Fui tratada como visita indesejada. Vocês vão se arrepender." No entanto, seus gestos revelavam o contrário. Ela dobrava roupas, separava objetos pessoais e organizava a saída. Helena observava sem satisfação, apenas com a serenidade de quem cumpria o que era justo. A cada dia que passava, Helena se fortalecia. Voltava a ocupar espaços antes dominados pelos outros. Cozinhava quando queria, lia seus livros na sala e cuidava do jardim sem pedir permissão. O poder de Camila e Rogério diminuía diante de sua postura firme. Já não conseguiam gritar sem receber uma resposta calma. Já não conseguiam ordenar sem ouvir um não. Rogério tentou uma última cartada. Numa noite aproximou-se de Helena enquanto ela lavava a louça. "A senhora acha que venceu, mas ainda não viu nada. Podemos ir ao tribunal. Podemos alegar que somos inquilinos. Vai acabar sozinha, velha e abandonada." Helena enxugou as mãos no pano de prato e respondeu sem alterar o tom: "Prefiro viver sozinha em paz do que rodeada de pessoas que me tratam como escrava." As palavras o atingiram em cheio. Rogério saiu batendo a porta, incapaz de enfrentar a serenidade da sogra. Camila, vendo a força da mãe, começou a fraquejar. Em alguns momentos parecia reconhecer a gravidade da situação. Tentava conversar com voz mansa, pedindo que Helena reconsiderasse. Mas logo voltava a culpar, dizendo que tudo aquilo era fruto de egoísmo. Helena escutava sem se deixar levar. Sabia que cada súplica era apenas mais uma tentativa de manipulação. O clima da casa tornou-se insuportável. As crianças andavam em silêncio, os adultos se evitavam, e Helena permanecia firme em sua rotina. A cada dia que riscava do calendário, sentia-se mais próxima da vitória. A contagem regressiva já não era apenas um prazo legal, mas também um símbolo de libertação. Quando faltavam 23 dias, Helena reuniu todos na sala. Falou com clareza: "Vocês têm uma escolha.
Podem ficar e cumprir as regras pagando aluguel e dividindo despesas. Ou podem sair e encontrar outro lugar. Mas não vou recuar. A partir de agora, cada dia é decisivo. O impacto foi imediato. Camila chorou. Rogério cerrou os punhos. Dona Margarida resmungou. Mas nenhum deles conseguiu negar que o poder havia mudado de mãos. As crianças que assistiam da escada olharam para a avó com um misto de medo e admiração. Era como se percebessem mesmo sem entender totalmente que a mulher diante deles já não era a mesma que se curvava a ordens. Nos dias seguintes, Helena começou a notar pequenas rachaduras no comportamento de Camila e Rogério. Camila escondia caixas dentro do carro como se estivesse discretamente se preparando para sair. Rogério evitava o olhar da sogra passando mais tempo fora de casa. A casa, antes tomada por vozes e exigências, começava a se encher de silêncios incômodos. Helena não comemorava. Sabia que ainda havia um caminho a percorrer, mas sentia que a ilusão de poder de Camila e Rogério estava se desfazendo. A cada dia a máscara caía. E numa noite silenciosa, ao olhar para o calendário pendurado na parede do sótão, Helena sorriu discretamente. Faltavam 19 dias. Ela sabia que o confronto final se aproximava, pois a contagem regressiva não era apenas para a saída deles, mas também para o renascimento de sua própria vida. Os dias foram passando e a tensão dentro da casa de Dona Helena chegou ao ponto máximo. Cada manhã era marcada por silêncios prolongados, olhares atravessados e pequenos gestos que revelavam a fragilidade do domínio que Camila e Rogério ainda tentavam manter. A contagem regressiva já estava em menos de 20 dias, e a cada número riscado no calendário a máscara da família se desfazia ainda mais. Dona Margarida foi a primeira a ceder. No 19º dia arrastou as malas pelo corredor, com o queixo erguido fingindo altivez. Suas palavras foram cheias de rancor. Nunca mais volto a este lugar. A senhora morrerá sozinha e arrependida. Mas no fundo a pressa em partir mostrava que ela sabia não ter mais espaço ali. Helena abriu a porta sem responder, observou a sogra sair e sentiu uma paz discreta. A casa parecia mais leve com a ausência de Margarida. Rogério reagiu com silêncio raivoso. Trancava-se no quarto por horas, batia portas e falava ao telefone em tom agressivo, mas já não tinha forças para impor ordens. Certa noite, ao ver Helena lendo na sala, lançou um olhar de ódio. Ainda vai se arrepender. Vai implorar pela nossa presença quando perceber que não pode viver sem a família. Helena ergueu os olhos do livro e respondeu calmamente: prefiro viver em paz do que rodeada de quem me envenena. Rogério se calou e saiu. Camila foi a que mais sofreu com a mudança. A filha parecia dividida entre o amor verdadeiro pela mãe e o apego à vida confortável sustentada por ela. Chorava em silêncio, passava horas no celular buscando apartamentos baratos e ao mesmo tempo insistia em acusações. Mãe, a senhora nos destruiu. Poderíamos ter sido felizes juntos, mas preferiu seguir conselhos de advogado. Helena ouvia firme, lembrando-se de todas as noites em que havia chorado sozinha no sótão. As crianças começaram a notar a diferença. Pedro, o observador, perguntou certa tarde: vovó, vamos nos mudar? Helena respondeu com sinceridade: sim, meu amor, sua mãe e seu pai precisarão encontrar uma nova casa. Mas lembre-se, onde quer que estejam, eu sempre serei sua avó. O menino assentiu em silêncio enquanto Luísa abraçava a avó com força. No 15º dia, Helena começou a notar caixas se acumulando discretamente no carro de Camila. Não havia anúncios de mudança em voz alta, mas os gestos falavam mais do que palavras. Camila evitava encarar a mãe, e Rogério saía cada vez mais cedo como se tentasse fugir da realidade. O colapso definitivo aconteceu em uma sexta-feira à noite. Rogério voltou para casa visivelmente alterado, frustrado por ter perdido mais uma oportunidade de trabalho.
Descarregou sua raiva em Camila, acusando a esposa de ser fraca e de ter permitido que a mãe delas destruísse tudo. A discussão foi tão alta que as crianças se trancaram no quarto com medo. Helena assistiu de longe em silêncio e, pela primeira vez, viu a filha se encolher diante das palavras do marido. No dia seguinte, Camila apareceu diante da mãe com os olhos inchados. Mãe, eu não consigo mais. Rogério não muda. Ele grita, ele culpa, ele não me respeita. A voz dela estava quebrada sem a frieza calculada de antes. Helena a ouviu com atenção, mas não respondeu com consolo imediato. Apenas disse: Filha, escolhas trazem consequências. Você precisa decidir como vai viver sua vida. As últimas semanas foram um desfile de derrotas silenciosas para Camila e Rogério. O dinheiro já não circulava com facilidade. Os cartões de Helena haviam sido bloqueados no banco. As compras caras desapareceram. Restavam apenas alimentos simples e a realidade nua. Sem o apoio financeiro da mãe, o casal foi obrigado a encarar suas próprias falhas. No 10º dia, Rogério anunciou em voz baixa que havia encontrado um apartamento pequeno na periferia. Não era o lar luxuoso que prometera a Camila, mas era o que podiam pagar. Camila chorou, mas não contestou. Helena observou a cena em silêncio, sabendo que aquele era o desfecho inevitável de anos de manipulação. As malas começaram a se acumular perto da porta. As crianças perguntavam repetidamente quando voltariam para ver a avó, e Helena respondia com carinho que sempre estariam de braços abertos para visitá-la. Camila se calava sem forças para discutir. No 30º dia, a manhã foi diferente. Helena acordou cedo, mas não para preparar café para todos. Preparou apenas para si mesma. Desceu as escadas com passos firmes e encontrou Camila e Rogério com as malas prontas. As crianças estavam ao lado segurando brinquedos. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som de zíperes fechando. Camila olhou para a mãe com os olhos vermelhos. Mãe, eu espero que saiba que sempre a amei. Helena manteve o olhar firme. O amor sem respeito não é amor. Lembre-se disso. Rogério não disse nada. Apenas abriu a porta e saiu carregando as malas. Camila seguiu com os filhos e a porta se fechou atrás deles. A casa ficou em silêncio. Mas não era o silêncio da opressão. Era o silêncio da liberdade. Helena respirou fundo. Sentiu o peso sair dos ombros e deixou que um pequeno sorriso surgisse em seus lábios. Caminhou até a sala, observou os móveis e as flores que havia colocado dias antes. Pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava em casa de verdade. Mas o fim daquela batalha não era apenas a expulsão dos opressores. Era também o início de uma nova fase. Helena sabia que ainda teria de reconstruir sua vida, restabelecer suas próprias rotinas e lidar com as marcas emocionais do passado. E foi justamente naquele momento de paz que percebeu. A guerra havia acabado, mas a reconstrução estava apenas começando. Os dias que se seguiram à partida de Camila e Rogério foram silenciosos, mas um silêncio diferente daquele que Helena conhecia. Não era o silêncio opressor do medo, nem o silêncio pesado da humilhação. Era o silêncio da paz, um espaço limpo de vozes que exigiam de olhares que julgavam e de passos que esmagavam sua vontade. Pela primeira vez em muitos anos, ela acordou sem pressa, abriu as janelas da casa e sentiu o ar fresco de São Paulo entrar livremente. Naquela manhã, preparou café apenas para si. Usou sua xícara preferida, aquela guardada no fundo do armário, porque Camila dizia que era antiquada. Passou o café do jeito que gostava, forte e simples, sem adições caras ou exóticas. Sentou-se à mesa, abriu um livro e tomou cada gole como se fosse um brinde à própria liberdade. Ao caminhar pela casa, notou as marcas deixadas pelo passado recente. O sofá ainda trazia manchas de descuido, a cozinha tinha arranhões novos e o jardim carregava sinais de abandono. Mas em vez de sentir dor, Helena viu ali um novo começo.
Decidiu que não reconstruiria apenas a casa, mas também a si mesma. Começou pelo jardim. Passou horas arrancando ervas daninhas, regando as plantas, renovando a terra. As rosas antes sufocadas voltavam a florescer. O cheiro da terra molhada trouxe lembranças de sua mãe, que sempre dizia que cuidar das plantas era também cuidar da alma. Helena sorriu ao perceber que, de certa forma, cuidava agora de sua própria alma. Poucos dias depois, recebeu a visita de Dona Teresa Gomes, a vizinha amiga de longa data. Trouxe uma sacola com pães e escones da padaria. Helena, vamos celebrar, disse ela. Você recuperou sua casa, recuperou sua vida. Sentaram-se no quintal, dividiram o lanche e conversaram como nos velhos tempos. Helena percebeu o quanto havia se afastado da convivência simples com os vizinhos, aprisionada pelas exigências da filha. Agora queria retomar essas relações, reconstruir não apenas paredes, mas laços humanos. Seguindo um conselho de Teresa, Helena visitou o centro comunitário do bairro. Encontrou lá um cartaz anunciando aulas de aquarela e ensaios de coral. Sentiu o coração bater acelerado. Quantos anos havia se privado de fazer algo para si mesma? Inscreveu-se nas duas atividades. Nas quartas-feiras passaria a cantar, nas quintas pintaria. A cada inscrição sentia que resgatava uma parte esquecida de si. Também decidiu que queria ajudar outras pessoas. Voluntariou-se em uma pequena clínica comunitária, oferecendo companhia a idosos em consultas, ajudando na organização de papéis e, quando necessário, oferecendo um ouvido atento. Como ex-enfermeira, sabia a importância de uma palavra de conforto, e cada vez que segurava a mão de alguém em dificuldade, sentia-se fortalecida. Mas havia um vazio que permanecia, o vazio da distância dos netos. Apesar de todo o sofrimento, Pedro e Luísa eram inocentes. Helena temia que Camila a afastasse deles como forma de punição. No entanto, algumas semanas depois, uma carta chegou pelo correio. O envelope continha um acordo formal redigido pelo advogado Renato Silva, assinado por Camila. O documento estabelecia que as crianças poderiam visitar a avó a cada 15 dias, sempre aos sábados das 10 da manhã às 6 da tarde. Helena leu a carta com as mãos trêmulas. Não era o reencontro livre que desejava, mas era um início. No sábado seguinte, às 10 em ponto, ouviu a campainha tocar. Ao abrir a porta, encontrou Pedro e Luísa, sorrindo, segurando uma caixa de brinquedos. Atrás deles, Camila esperava junto ao carro, cabisbaixa, sem ousar entrar. "Vovó, podemos brincar no jardim?" perguntou Pedro. Helena ajoelhou-se, abraçou os dois com força e respondeu: "Podem, meus amores. Hoje o jardim é todo de vocês." O dia foi preenchido com risos e pequenas aventuras. Helena ensinou Pedro a regar as plantas, deu a Luísa uma pequena tesoura para cortar flores e juntos fizeram arranjos para colocar na mesa. Prepararam sanduíches simples e assaram biscoitos com muitas gotas de chocolate. O cheiro doce encheu a cozinha, misturando-se com as gargalhadas das crianças. À tarde, sentaram-se na varanda para montar um quebra-cabeça. Helena observava cada peça encaixada como se fosse metáfora de sua própria vida. Aos poucos, aquilo que parecia despedaçado se recompunha em uma imagem inteira. Quando Camila voltou para buscá-los, permaneceu do lado de fora, perto do portão. Helena levou as crianças até ela e, por um breve instante, mãe e filha se encararam. Camila respirou fundo e disse em voz baixa: "Obrigada por cuidar deles." Helena apenas assentiu sem ressentimento, mas também sem abrir mão da firmeza. Não havia mais espaço para manipulação. Nos sábados seguintes, a rotina de visitas se consolidou. Pedro trouxe desenhos feitos na escola e Helena os colocou em porta-retratos. Luísa ajudou a plantar mudas de manjericão em vasos coloridos. Cada encontro era uma lembrança nova construída sem dor, apenas com afeto. Apesar disso, Helena sabia que as feridas com a filha não estavam curadas. Camila às vezes deixava bilhetes frios, outras vezes parecia querer se aproximar.
Em uma dessas visitas, enquanto esperava no portão, disse: Mãe, eu sei que errei. Não espero perdão imediato. Só quero que saiba que vou tentar mudar. Helena escutou em silêncio. Não respondeu com promessas fáceis, apenas disse: O tempo mostrará. Naquele mesmo dia, ao colocar as crianças para arrumar os brinquedos, Helena percebeu que já não sentia medo de estar sozinha. A casa estava cheia de vida novamente mesmo quando vazia. Ela havia descoberto que podia criar uma rotina própria feita de escolhas, não de imposições. Todas as noites escrevia em um caderno uma lista de coisas que gostaria de fazer. Ler um livro, plantar novas flores, ligar para Teresa, preparar um jantar especial só para si. Eram pequenos gestos, mas que lhe davam prazer. E assim, pouco a pouco, foi reconstruindo não apenas a casa e o jardim, mas também sua identidade. A mulher que antes era sombra no sótão agora era novamente dona de sua própria vida. No entanto, Helena sabia que ainda havia um último passo. Precisava compreender o verdadeiro significado da luta que travara. Precisava transformar sua dor em uma mensagem capaz de inspirar outros. E essa reflexão a levaria ao desfecho de sua jornada quando finalmente entenderia que amor sem respeito não é amor, e que dignidade é o maior tesouro que alguém pode guardar. O tempo trouxe para Dona Helena Carvalho uma sensação nova. Já não era mais a mesma mulher que se escondia no sótão apagada entre pilhas de roupas e listas de tarefas intermináveis. Agora ela caminhava pela casa de cabeça erguida, sentindo cada parede e cada móvel como parte de sua própria história. Era como se cada passo fosse a confirmação de que havia vencido uma batalha silenciosa, mas brutal. Os primeiros dias depois da saída de Camila e Rogério foram marcados por um silêncio quase estranho. Helena acordava cedo como sempre, mas não porque alguém a obrigava. Acordava porque queria ouvir os pássaros abrir as janelas e deixar o ar fresco invadir os cômodos. Preparava o café apenas para si com calma, usando sua xícara favorita. A cozinha, antes tomada por exigências, voltou a ser um espaço de prazer. Cada gole de café era como um brinde à sua própria vitória. Com o tempo, ela começou a reconstruir a casa. O jardim foi o primeiro passo. Passou dias inteiros arrancando ervas daninhas, podando galhos e plantando novas flores. As rosas que pareciam sufocadas voltaram a florescer. O perfume das pétalas misturava-se ao cheiro da terra molhada e trazia lembranças da juventude, quando sonhava que envelheceria ali em paz. Agora esse sonho era real. O jardim refletia sua alma, antes abandonada e agora florescendo novamente. Na sala, organizou os móveis, pendurou cortinas novas e colocou flores frescas em vasos. Retirou tudo o que lembrava desordem e peso. Queria que aquele espaço fosse um retrato de sua nova vida. Na parede, colocou uma fotografia antiga de sua mãe, sorrindo como se fosse um lembrete constante de que cada geração tem a chance de romper o ciclo de dor e escolher o respeito. Aos poucos, retomou também a vida fora da casa. Incentivada por Dona Teresa, a vizinha fiel, passou a frequentar o centro comunitário. Inscreveu-se em aulas de aquarela e entrou para o coral. Descobriu que ainda tinha voz para cantar e mãos para criar. Em cada traço de tinta, em cada nota entoada, sentia-se viva inteira dona de si. As atividades não eram apenas hobbies, mas símbolos de que havia espaço para novos começos mesmo após tantas perdas. No bairro, tornou-se voluntária em uma clínica comunitária. A experiência de enfermeira não se perdera com a aposentadoria. Ajudava a organizar atendimentos, segurava a mão de pacientes nervosos e oferecia uma palavra de consolo. Muitos a viam como uma presença acolhedora. Para Helena, cada gesto de cuidado era também um modo de cicatrizar suas próprias feridas. Ao ajudar outros idosos, percebia que sua luta não era isolada. Muitos passavam pelo mesmo, muitos eram explorados em silêncio. Mas havia uma parte da vida que ainda precisava ser curada. O vínculo com os netos.
Desde a saída de Camila e Rogério, Helena temia perder o contato com Pedro e Luísa. Foram semanas de incerteza, até que um envelope chegou pelo correio. Dentro havia um documento formal assinado por Camila, redigido pelo advogado Renato Silva. O acordo estabelecia visitas quinzenais. Os sábados, das 10 às 18 horas, seriam dedicados aos netos. Quando abriu a porta naquele primeiro sábado, encontrou Pedro e Luísa sorrindo, carregando uma caixa de brinquedos. Camila os deixou no portão e permaneceu no carro. Helena se ajoelhou, abraçou as crianças com força e sentiu um calor indescritível no peito. O dia foi cheio de pequenas alegrias. Regaram o jardim juntos, prepararam biscoitos com muitas gotas de chocolate, riram com histórias inventadas e terminaram a tarde montando um quebra-cabeça na varanda. Ao devolver as crianças, Helena trocou um olhar rápido com Camila. A filha não disse nada naquele momento, mas a expressão em seus olhos mostrava fragilidade. Com o tempo, Camila começou a deixar bilhetes curtos, algumas vezes frios, outras vezes quase carinhosos. Em uma dessas ocasiões, murmurou perto do portão: "Mãe, eu sei que errei. Não espero que me perdoe já. Só quero que saiba que estou tentando mudar." Helena escutou sem reagir de imediato. Aprendera a não se deixar guiar apenas pelas palavras. Apenas respondeu: "O tempo dirá." Esse tempo trouxe pequenas reconciliações. Não eram abraços emocionados nem promessas grandiosas. Eram gestos discretos. Um recado de agradecimento, um presente simples dos netos, uma visita pontual. Para Helena era suficiente. Não buscava reconstruir a família exatamente como antes, mas sim criar uma nova relação baseada em respeito. As noites antes preenchidas por lágrimas silenciosas, agora eram ocupadas por um caderno de anotações. Helena escrevia listas de sonhos. Ler 3 livros por mês. Plantar ervas aromáticas na horta. Chamar Teresa para um chá. Experimentar uma receita nova toda semana. Pequenos planos que davam sentido aos dias. A história de Dona Helena não foi apenas sobre uma casa retomada. Foi sobre dignidade, sobre limites, sobre coragem. Foi sobre dizer não quando o mundo inteiro espera que você diga sim. Foi sobre mostrar que nunca é tarde para recomeçar, que a idade não diminui a força de uma voz decidida. O drama familiar que viveu revelou verdades incômodas, mas necessárias. Mostrou que o amor sem respeito não é amor, é aprisionamento. Mostrou que vínculos de sangue não justificam abusos. Mostrou que filhos também podem errar e que pais têm o direito de se proteger mesmo daqueles que criaram. Ao contar essa história, Helena não queria ser lembrada apenas como uma vítima. Queria ser lembrada como exemplo de resistência. Como alguém que, mesmo diante da dor, ousou dizer basta. E como alguém que não apenas recuperou sua casa, mas recuperou também a si mesma. E agora, olhando para o jardim florido, para a sala iluminada e para o futuro cheio de possibilidades, ela sorria com serenidade. A batalha havia terminado, mas a mensagem permanecia. Se você acompanhou até aqui, pense: quantas vezes já confundimos amor com obediência cega? Quantas vezes já aceitamos menos do que merecemos com medo de perder alguém? A história de Dona Helena nos mostra que não é preciso gritar para ser corajoso. Às vezes basta um simples não dito com firmeza para mudar o rumo de uma vida inteira. E agora eu falo diretamente com você que está assistindo. Se esta história fez você refletir, se tocou seu coração de alguma forma, não deixe de apoiar. Deixe o like neste vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar outras narrativas tão intensas quanto esta, e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E conte-nos nos comentários. Você teria coragem de agir como Dona Helena? A sua opinião é importante. Porque no fim esta não é apenas a história de uma mulher. É uma lição sobre respeito, dignidade e coragem. E que cada um de nós em algum momento da vida pode precisar aprender a mesma lição.